Deus abençoe você que me ouve, você que me acompanha e você que está chegando agora. Está começando mais um episódio do nosso estudo bíblico, aqui no iFé Conectados com Deus. E hoje nós vamos iniciar a nossa leitura e o nosso estudo do livro de Efésios, começando pelo capítulo de número 1. O estudo de hoje denomina-se Selados em Cristo. E vamos ler todos os versículos, que vai do versículo 1 até o versículo de número 23, que vai dizer o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, aos santos e fiéis em Cristo Jesus que estão em Éfeso. A vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério de sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas celestiais ou terrenas na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados, conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados em Cristo como Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Versículo 15. Por esta razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus Cristo e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Que texto fantástico! Essa é mais uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Já fizemos o estudo bíblico do livro de Gálatas, também escrito por Paulo, que é o maior escritor da Bíblia. Então, vários e vários livros da Bíblia foram escritos pelo apóstolo Paulo. Não é o meu objetivo nesse estudo falarmos um pouco de toda a área geográfica e histórica desta carta e das demais cartas também, até porque são endereçadas para algumas cidades, então tem todo um contexto geográfico, histórico de cada uma dessas cidades, mas não é o foco neste momento. Posteriormente podemos entrar mais nesses detalhes, porque a cidade de Éfeso era uma cidade rica, uma cidade grande, uma cidade com inúmeras curiosidades que um dia podemos tratar a respeito disso, mas o foco aqui é de fato irmos direto para a letra, para aquilo que Paulo falou, aquilo que ele escreveu para esses irmãos e interpretar de uma forma que venha agregar em nossa vida, dentro da nossa caminhada cristã. Pois bem,
Como citei aqui, a gente já fez o estudo do livro de Gálatas e para quem já escutou, já acompanhou conosco esse estudo bíblico, é interessante ver a diferença do humor dali, da empolgação, da motivação de Paulo, de como ele começou falando aos irmãos de Gálatas para esses irmãos aqui Efésios, porque aquilo que Paulo tinha para falar para os Gálatas era mais um estilo de cobrança, era reclamando, tentando entender o porquê que eles abandonaram ali a forma de viver o verdadeiro evangelho, e já no livro de Efésios não. Tanto que a gente percebe aqui que ele está muito feliz, né, como ele diz no versículo 15, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graça por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então aqui o clima já começa um pouco mais leve, um clima de alegria, de fato, do apóstolo Paulo para com todos aqueles irmãos que estavam em Éfeso, porque, assim, trazendo um pouquinho sobre esse contexto histórico, a cidade de Éfeso tinha muitos deuses, muitas religiões. Era uma cidade muito grande, uma cidade portuária, então tinha muita entrada e saída de pessoas, tanto turistas, trabalhadores e também pessoas que ali moravam. E era liberado, então as pessoas podiam ter quantos deuses quisessem. E ali então também tinha a nossa célula, também tinha ali o pessoal que era os judaicos e depois esses que de fato criam em Jesus e seguiam o verdadeiro evangelho. Então, assim, não era fácil para eles estarem envolvidos ali, assim como na Grécia, quando Paulo também cita um pouco disso lá no livro de Atos, não era fácil para aquele povo seguir somente a um Deus, né, e de fato abraçar essa fé e seguir adiante. Com certeza era um desafio para eles, e Paulo fica muito feliz em ver, de fato, como aqueles irmãos estavam seguindo o verdadeiro evangelho, o verdadeiro caminho, e isso era um motivo de grande alegria para Paulo, por isso que ele escreve essa carta, e ele escreve essa carta com alguns enfoques, né, que ele fala muito sobre a soberania de Deus, a soberania principalmente de Cristo. Ele fala sobre o perdão dos pecados, consequentemente entrando no assunto da graça, que é o que nós vamos tratar aqui neste momento, mas ele faz questão de exaltar a Cristo e demonstrar que tudo que nós temos é por meio dele. Tudo que Deus fez é por causa de Cristo, que Cristo é o centro de todas as coisas, como ele vai começar dizendo aqui no versículo 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele já traz todo o foco para Jesus, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então, todas as bênçãos que nós temos da parte de Deus foi por meio de Cristo. É em Cristo que nós temos todas essas bênçãos. Não porque nós somos alguma coisa, porque na verdade nós não somos nada. Nós somos pó. Mas por meio de Cristo, em Cristo, nós conseguimos todas essas bênçãos espirituais preparadas pelo Deus Pai. E aí ele vai dizer que Deus nos escolheu nele, em Cristo. Deus nos escolheu em Cristo antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Então aqui nós podemos até continuar, versículo 5, em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Ou seja, ele deixa claro aqui que tudo que nós temos, somos hoje, é por conta de Cristo. Deus só nos permitiu viver, Deus só nos permitiu alcançar a graça, o perdão e tudo isso através da pessoa de Jesus Cristo. E ele está dizendo que o Senhor nos escolheu antes da criação do mundo. Então já era desejo, já era o plano de Deus que Cristo morresse por cada um de nós para que nós tivéssemos essa eleição. E aí a Bíblia vai dizer então que o Senhor nos adotou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Essa adoção, Paulo também citou lá no livro de Gálatas, que nós já estudamos, principalmente ali no capítulo 4, que eu tive a honra de receber o meu irmão Fábio, que
tem muita noção, tem muita propriedade para falar sobre esse assunto da adoção, e aí nos ajudou bastante nesse estudo de Gálatas capítulo 4. Se você ainda não ouviu, vai lá em um dos nossos canais, no Spotify, no YouTube, e ouça essa mensagem, esse estudo bíblico ali do livro de Gálatas inteiro, mas principalmente o capítulo 4, que foi muito interessante, que nós falamos sobre isso, e Paulo dá esse enfoque tanto no livro de Gálatas como no livro de Efésios e em outras cartas que ele também escreveu, de como o Senhor nos adotou como filhos, por meio de Jesus Cristo. O único, vamos dizer assim, filho legítimo era Jesus. Portanto, que a Bíblia vai dizer que era o Filho unigênito, o Filho único de Deus era Jesus. Mas nós, através do sacrifício de Jesus, fomos adotados como filhos também. Então é importante nós entendermos que tudo isso é por conta de Cristo e do seu sacrifício. Então essa é a soberania de Deus através de Jesus Cristo, e depois ele entra nessa área do perdão, que é algo fantástico, que é sempre importante a gente refletir e aplicar isso em nossas vidas. Versículo 7. Nele temos a redenção por meio do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento. Então aqui nós conseguimos entender novamente que a graça de Deus é o favor imerecido, é o perdão dos pecados através de Jesus Cristo sobre a nossa vida. Aqui em nenhum momento Paulo vai citar nós, vai citar aqueles irmãos, vai citar como nós somos inteligentes, como nós somos bons, como nós fazemos as coisas boas. Não. Aqui ele está mostrando, deixando claro que nós temos a redenção dos nossos pecados através do sangue de Jesus. Então é o único caminho. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não existe algum outro caminho para se chegar à salvação a não ser por Jesus Cristo. E é isso que ele deixa bem claro para nós através disso. E por fim, ali do versículo 15 em diante, ele vai dizer a respeito aí dessa graça, ele vai dizer como ele estava feliz com aqueles irmãos que estavam seguindo, de fato, o verdadeiro evangelho. E ele diz, né, que ele estava orando por aqueles irmãos, e como é importante orarmos uns pelos outros sempre para que possamos continuar nessa caminhada árdua, nessa caminhada que não é fácil, mas que de fato vale a pena. E por fim, lá no versículo 22 e 23, ele vai dizer: Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou seja, dos pés de Jesus, e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Então aqui é interessante nós entendermos que Cristo é o cabeça da igreja. Todos nós somos membros, fazemos aquilo que a cabeça ordena, aquilo que a cabeça pensa e designa a cada um de nós. É interessante nós entendermos como é importante essa unidade. Cristo é o cabeça, dali vem toda a direção, dali vem toda a estratégia, todo o plano para a igreja, e nós, como bons filhos, como bons servos, como bons membros desse corpo, precisamos obedecer para que a igreja possa avançar. E essa é a vontade de Deus para com todos nós, através de Cristo Jesus. E é isso que nós precisamos aprender e aplicar no dia de hoje. E que possamos refletir acerca disso e conectarmos com Deus neste dia. Este foi o estudo bíblico do iFé, Conectados com Deus. Que Deus te abençoe.